Oi meninas, bem-vindas de volta aqui no Como Criar Bijuterias. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre espessuras de arames, tá? Eu tenho aqui alguns arames que são os que eu mais trabalho, os tamanhos, né, que eu mais uso para fazer bijuterias e alguns exemplos de bijuterias que eu tenho feito ultimamente. É claro que eu já fiz vários outros modelos, vocês podem ver aqui no meu canal outros modelos de bijuterias com arame, feitas com arame, mas hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho feito ultimamente e algumas possibilidades com arames para bijuterias. Se você já me conhece há algum tempo, você sabe que eu uso muito esse arame aqui da Beadsmith. Aqui, nesses aqui, eles não têm o nome Beadsmith em cima, eles têm embaixo porque ele é vendido numa loja diferente. Mas esses arames são os que eu mais gosto. Normalmente, eles são chamados de non-tarnish, o que significa, tá vendo aqui, ó, tarnish resistant ou non-tarnish. Isso significa que ele não vai descolorir ou ficar feio com facilidade. É claro que se você ficar usando na praia, ficar botando perfume em cima do arame, ele vai ficar ruim com o tempo. Mas esse da Beadsmith é o que eu mais gosto de usar. É claro que tem de outras marcas aí fora que são boas também. Tem arames também que são folheados, eles são muito mais caros. Eu aqui fora, né, eu moro nos Estados Unidos, eu pago em torno de 6 a 7 dólares por rolinho desse aqui, que vem bastante coisa, né? Aqui você pode ver 34 yards. Eu vou colocar aí na, na tela exatamente quanto que dá isso aqui. Esses aqui são da cor dourada, mas tem de vários outros tons. É claro que esse aqui também é o fio redondo, eles também têm o fio achatadinho, eles têm o fio quadrado. Esses são muito mais específicos. Eu não costumo comprar muito deles porque eu acho que o custo-benefício não vale muito a pena e o redondo já faz um trabalho legal, né? Mas, bom, ultimamente eu tenho feito muito brinco, para variar, eu faço muito brinco aqui no canal. Mas uma coisa que eu gosto muito quando eu compro arames assim, é que eu não preciso comprar os acabamentos à parte, porque eu posso fazer os acabamentos eu mesma. É claro que você tem que ficar você tem que ser muito concisa com a forma como você faz o seu acabamento, porque se você for fazer brinco, por exemplo, o anzol dos 2 brincos tem que ser iguaizinhos, senão fica esquisito, né, você tentar vender uma bijuteria com as coisas, assim, de tamanhos meio não coerentes, né. Então eu também gosto de fazer acabamento para pulseiras, e eu acho que normalmente esses acabamentos são muito legais, porque eles são fáceis de colocar e não costumam sair com facilidade da sua mão. E você pode também apertar, a pessoa pode apertar e fechar ele e tal, fechar e abrir e tal. Mas para pulseiras e colares eu adoro fazer esses acabamentos com arame. E eu faço também, é claro, os acabamentos para brincos. Às vezes eu vou direto do anzol pro brinco mesmo, né? Esse aqui eu fiz até um tutorial aqui para o canal, dessa rosinha aqui, e eu já vou falar mais dela para vocês. Você vê que esse daqui é o que você compra na loja. O dinheiro que você gasta comprando isso aqui na loja, sai mais caro o investimento do que se você comprar o rolo e fizer vários para você mesma, né? Você vê, esse aqui eu usei um arame um pouquinho mais fino, que eu acho que é até mais confortável para sua orelha. Esse arame é um pouco mais fino. Agora, falando de espessura de arame. Aqui, como você pode perceber, esse aqui é um arame um pouquinho mais grosso. Esse aqui é o que eu uso de gauge 18. Tá? O 18 é o mais grosso que eu uso para fazer brincos, pulseiras e tal. Tem o de gauge 16 e até gauge 14 e 12, que são super grossos. Raramente eu uso eles para fazer bijuterias. O que eu mais gosto de comprar é o de gauge 18, porque ele é um gauge que deixa... E se fala gauge, tá? Em inglês, só para vocês saberem. Mas vamos fazer aqui a nossa tradução em português da melhor forma possível. Esse gauge ou calibre, né, que seria a tradução ideal, né, português, ele é muito bom para você fazer bijuterias que raramente, até você colocando um pouco de pressão na mão, você vai torcer e o seu brinco vai ficar ruim. Ele pode cair, pode acontecer várias coisas e ele não vai sair do formato dele. Aqui você pode perceber que esse aqui é o de gauge 20. Ele também fica legal, mas ele, se você mexer, ele mexe mais um pouquinho. Agora, é mais fácil de se trabalhar do que com um gauge 18, tá? Agora você vê, esse daqui é o gauge 20, dá para fazer a mesma coisa que eu fiz com gauge 18. Então, é uma questão de preferência mesmo. Por exemplo, esse daqui é o gauge 20, que eu fiz o anzol. É o gauge mais fino que eu aconselho a você a usar para fazer esses acabamentos, assim, de pulseira, para fazer argolinhas. Você vê essas argolinhas aqui,
eu fiz elas também, elas são com gauge 18. E esse acabamento aqui, ele é com gauge 18, mas você poderia fazer também com gauge 20, que é esse daqui, tá? Aqui também eu fiz esse brinco aqui com gauge 18. Esse daqui é um brinco muito interessante, eu vou colocar aí na tela para vocês como que ele é usado, tá? Tem duas formas de usar esse brinco aqui, ele é bem legal, é uma coisa assim meio boêmia, né? Ele é de gauge 18. Esse daqui uma flor que eu fiz com gauge 24. Você vê que ele é um pouquinho mais maleável, mas é interessante quando você for usar miçangas bem pequenininhas, ele fica super legal para fazer flores e tal. Agora, quando a gente fala de gauge 26, 28 e 32, são os gauges bem mais finos. O 32 e o 28 são ideais se você quiser fazer crochê com arame. Agora, se você quiser fazer algum tipo de entrelaçamento, moldar e tal, você vai usar no máximo o gauge 26. Olha só, é um exemplo aqui bem legal para você entender. Esse aqui, a base é gauge 18, é aquela base bem grossa, né? Agora, o arame que eu usei para enrolar as miçangas aqui por dentro é a de gauge 26. Ela é muito mais fácil, tá vendo aqui, olha? De se usar, é um calibre mais fino, mas ainda é um calibre bem resistente à modelagem. Então, você pode virar e tal, torcer um pouco mais, e ele não vai quebrar com tanta facilidade como quebraria o de gauge 28 ou 32. E como você já pode ter percebido, quanto maior for o calibre, né, ou o gauge 28, 32, mais fino é o seu fio. Quanto menor for o calibre, né, o número 12, 14, 16, 18, mais grosso é o seu fio, tá? E você pode colocar aí, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí no seu chat GPT ou chat GPT, quanto que dá de espessura em milimetragem o gauge 18 e tal, se você não lembrar, né? Eu vou colocar as espessuras todas aqui na descrição do vídeo, mas se você não lembrar no futuro, vai no chat GPT que ele vai te responder. Esse brinco aqui é um modelo que eu acho super fofo, eu até mostrei há um tempo atrás, eu fiz um maior desse aqui e eu cobri essas pétalas com linha de crochê laranja. E esse aqui é o modelo que eu fiz para base. Eu ainda não cheguei exatamente aonde eu quero com esse modelo. Eu ainda tô meio que quebrando a cabeça com ele, mas quando eu ponho ele na orelha, mesmo assim, com esses enrolados aqui meio malucos no meio, ele ficou super bonito. Eu vou chegar no modelo perfeito. Aí, quando eu chegar no modelo perfeito, eu ensino para vocês como é que fica. Mas por enquanto é assim que tá. Eu não acho que esteja perfeito ainda, tá? Bom, esse modelo aqui também é super legal. Eu vou fazer um vídeo tutorial desse modelo aqui. Ele é super fácil de fazer. E desse aqui também. E esse aqui também. Eles são com a mesma técnica, tá? De enrolar o arame, mas são modelos que você pode ver completamente diferentes, né? Esse aqui, praticamente ele é igual a esse aqui, só que com as miçanguinhas penduradas por argolas. Agora, deixa eu mostrar para vocês, rapidamente, como eu faço as minhas argolas. E existem vários tipos de ferramentas que você pode usar para fazer argola. A que eu mais gosto de usar para fazer argola é esse alicate aqui da Beadsmith. Ele não é muito fácil de achar no Brasil, mas você tem como, de repente, comprar aí por alguns sites, tipo do Mercado Livre e tal, algumas ferramentas parecidas. Mas você não precisa ter ele, você pode ter um mandril. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, esse aqui é um mandril, você pode usar um mandril para fazer argolinhas de vários tamanhos. Esse mandril aqui eu até nem gosto muito dele porque ele não tem as medições. Eu gosto quando ele tem as marcações da espessura dele no próprio mandril, tá? E você pode também fazer argolinhas usando o seu alicate de ponta redonda comum. O que eu gosto desse alicate é que ele não muda de tamanho em cada tamanho dele, ele não vai afinando, então fica mais fácil de fazer argolinhas. Então, por exemplo, os tamanhos que eu mais gosto para fazer argolinhas são os de calibre 18 e de calibre ou gauge 20. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui as minhas argolinhas eu gosto de fazer muito desse tamanho ou desse tamanho aqui para as minhas argolinhas quando eu faço brincos, né? Quando eu faço esses penduricalhos aqui, olha, que eu tenho que fazer vários. Então, vamos nesse daqui. Eu começo, deixa eu mostrar para vocês. Eu começo aqui, mais ou menos dessa parte aqui do início, tá? E aí vou enrolando para dentro.
E olha só o que vai acontecer. Eu vou enrolando só nele, tá? E aí eu posso ir direto até o fim desse rolo. Só vou enrolando. Olha lá, ele vai crescendo. Eu posso fazer a quantidade de argolinha que eu quiser. Agora, na hora de cortar é muito simples. Esse meu alicate aqui é da Bead Smith também. Ele não é o melhor, mas tem uns alicates de corte de precisão ainda melhores do que esse. Você vai cortar ele numa parte ali que comece o seu arredondado, né? E aí, na mesma altura, você vai cortar a parte de trás. E aí você vê que a sua argolinha ficou pronta. E um dos motivos de eu não gostar muito desse alicate aqui, estou precisando de um novo, é porque o alicate, eu vou colocar aí a imagem do alicate que eu quero comprar. Ele é mais afiado na ponta e tem uma ponta um pouquinho mais capaz de cortar coisas menores, né? Assim, em lugares assim mais fechadinhos, como esse daqui, né? Ele tem mais precisão. Olha lá. Eu posso fazer várias argolinhas e são argolinhas ótimas. Então, o calibre 20 e o calibre 18 são os melhores. Gauge o calibre. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre esse brinco aqui. Ele você pode vender o par ou você pode vender só um, como se fosse um só lado que a orelha vai ficar toda tomada, tá? E é claro que você pode fazer vários modelos diferentes. Por exemplo, a minha ideia próxima é fazer um modelo assim, olha, de flor, de folhas, aonde o final do brinco sai por aqui, e essa parte aqui ela fica um pouquinho mais compridinha, e isso aqui fica no meio do brinco, cobrindo a orelha, vai ficar super legal também, né? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa ferramenta aqui, que eu até fiz um vídeo indo na Michaels procurando ela, eu tive que comprar pela Amazon. O que ela faz? Quando você corta o seu arame, independentemente de qual gauge seja, normalmente os mais grossinhos, de gauge 16, 18, 20, 22, você vai precisar, para fazer acabamentos para brinco, se for entrar na orelha, você vai precisar lixar a pontinha, para não machucar a orelha da pessoa, né? Tudo aquilo que for entrar em contato, as pontas que forem entrar em contato com o corpo, tem que ser lixadas. Isso aqui lixa, então não vai machucar a pessoa e vai ficar, né? Vai ser um brinco confortável de se usar. Você lixa todas as pontinhas ali. É isso. Se você gostou desse vídeo, dessas explicações, não deixa de seguir o canal e não deixa de assistir aí. Eu tenho vários shorts super legais aqui no canal. Não deixa de seguir também o Instagram, Como Criar Bijuterias Oficial. A gente também tá além do YouTube, no Facebook, tá? E no TikTok também. Eu não sei, eu acho que vocês não usam muito TikTok, né? Eu tô no TikTok também como Criar Bijuterias. É isso, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.